Esse trabalho tem como tema central a mudança nas organizações. Diante disso, escolhemos explicar sobre a estrutura da General Electric, conhecida como GE. A visão e a missão da GE são focadas em levar o negócio para a linha de frente do progresso industrial. Ela procura garantir que sua missão e visão sejam sempre relevantes para as situações atuais do setor e a dinâmica do mercado para manter sua posição como um dos maiores conglomerados do mundo. Sua missão é inventar a próxima era industrial, construir, mover, empoderar e curar o mundo. Realmente, analisando sua história, é possível dizer que ela já fez muito pela tecnologia dos dias de hoje. A organização foi fundada em 1878 por Thomas Edison. Um ano depois foi inventada a lâmpada incandescente e o dínamo, surgindo desde aí os setores de iluminação e energia. Em 1882, Edison lançou seu primeiro negócio de energia e construiu a primeira central de energia dos Estados Unidos. 8 anos depois, a GE fundou a primeira fábrica de lâmpadas incandescentes. Expandindo para o setor de transporte, em 1880 foi testada a primeira locomotiva elétrica GE. Em 1896, a empresa construiu equipamentos elétricos para manter a produção de raio-x, iniciando sua divisão de saúde. Em 1921, também marcou a presença na aviação, ao ter desenvolvido o compressor de um avião que quebrou o recorde de altitude da época. Sua estrutura podia ser classificada como mecanizada, pois apresentava alta formalização e grande especialização do núcleo operacional, sendo a padronização dos processos de trabalho seu principal mecanismo de coordenação. A estrutura era bastante centralizada, até que no período pós-guerra foi desenvolvido o programa de reorganização e descentralização, que trouxe flexibilidade e um foco mais afiado em cada um dos mercados específicos em que operava. Jack Welch, CEO na época, diferenciou os funcionários ao implementar a remuneração por matrizes de desempenho, aplicadas em todas as equipes da GE. Ele classificou as equipes de excepcional a inaceitável e os bônus foram baseados nesses ratings. O ambiente que a empresa opera sempre passou por hostilidades. Uma delas foi quando começou uma revolta popular em 1984, causada pela contradição do povo pela produção de armamento nuclear pela GE. Foi dito que a empresa fabricava tais produtos pelo lucro, não pelo patriotismo ou pelo país. Foi realizado um boicote em todas as linhas de produtos GE para parar a produção. A organização então teve que investir pesadamente em defender a imagem da marca. Em 1994, 4 milhões de americanos ainda participavam do boicote e a campanha contra a empresa se espalhou pelo Canadá e Europa Ocidental, fazendo com que lojas de departamento trocassem a marca das lâmpadas que vendiam. Depois de 7 anos de boicote, o povo finalmente venceu e a empresa parou a produção de armas nucleares. Após a aposentadoria de Jack Welch em 2001, Jeffrey Immelt assumiu a liderança da empresa e trouxe consigo ideias inovadoras. O declínio de estoque e lucros na GE indicou a necessidade de revitalização na empresa. As suas ações estavam sendo negociadas a $23 americanos em comparação com seus 60 em agosto de 2000. Nas palavras do novo CEO, nosso portfólio era simplesmente amplo demais e muito opaco. O negócio não tinha ideia do que o outro fazia. Havia, portanto, a necessidade de melhorar o desempenho. Immelt foi CEO da GE durante recessões, bolhas e riscos geopolíticos. Nos 16 anos de sua gerência, a GE passou pela mais importante reestruturação de sua história. O foco foi no crescimento orgânico e foi priorizada a parte comercial e as inovações tecnológicas. A empresa vem simplificando seus processos internos, com a prestação de ser mais ágil e simples, combatendo assim a burocracia excessiva. Como resultado, aprovações que antes precisavam de 12 assinaturas, hoje precisam de 3, e as prestações de contas passaram a ser feitas em uma única folha de papel. A empresa passou por reestruturações. Foram vendidas algumas divisões, como de entretenimento, financeira e de eletrodomésticos, para focar nas atividades industriais.
Como resultado desses esforços, já foi possível notar uma queda nos custos administrativos de 18,5% das vendas em 2011 para 13% em 2015. Em 2016, o engenheiro Gilberto Peralta, presidente da GE no Brasil, deu uma entrevista à agência CNA de notícias. O cenário no momento da entrevista era de crise brasileira. Estava sendo observada uma redução constante das vendas brasileiras, principalmente de manufaturas, e nos últimos anos as exportações apresentavam sucessivas quedas. Ao ser questionado sobre o que era possível fazer para estimular as exportações no momento em que havia pouco espaço fiscal, a resposta dada foi de eliminar a burocracia era primordial, pois não adianta ter um ótimo porto se o exportador não consegue colocar a carga dentro do navio, porque está mergulhado em exigências. A GE possui produção em massa altamente diversificada, o que oferece desde tecnologias para a produção de energia e processamento de água até equipamentos de diagnóstico médico por imagem ou motores para aviação comercial, realmente lidando com áreas de conhecimento complexas. À medida da evolução da empresa, seu sistema técnico foi se tornando mais regular, isto é, separado em tarefas simples e especializadas, mais padronizado. Operando em tantos setores desde seu início e também com a internacionalização da empresa, a estrutura da GE é um bom exemplo de forma divisionalizada. Sua estrutura divisional é mais descentralizada. Cada divisão tem suas próprias equipes de gerenciamento sênior. Cada uma tem seu próprio presidente e CEO, que por sua vez é vice-presidente. Atualmente, a empresa participa dos seguintes mercados: aviação, saúde, energia renovável, transporte, óleo e gás, elétrica, capital, power. Essa autonomia das divisões geradas pela padronização dos resultados, característica de sua forma estrutural, proporciona algumas vantagens para a empresa, já que permite-se separar os conjuntos de estratégia para os diferentes segmentos que participa. Porém, há um lado negativo, a dificuldade em potencial de simplificar o co-desenvolvimento estratégico de segmentos operacionais ou divisões. Por exemplo, essa desvantagem impõe desafios no alinhamento do desenvolvimento do segmento de energia da GE com o desenvolvimento do segmento de energia renovável. A organização precisa fazer um esforço adicional para garantir tal alinhamento. Feito ele, é possível promover a transferência e o compartilhamento de tecnologia entre as divisões da empresa. Assim, esse recurso estrutural exige que os gerentes da empresa implementem estratégias de co-desenvolvimento, juntamente com outras estratégias para a implementação de toda a organização. Essa recomendação aporta a desvantagem de estrutura corporativa, permitindo que a General Electric continue aprimorando suas operações por meio de divisões de tipo comercial. Para aumentar a efetividade e velocidade dos processos, em 2012 foi iniciado o árduo processo de implementação da FastWorks, um programa desenvolvido pela GE e por Eric Rice, que utiliza princípios da Lean Startup. A ideia foi juntar as características de transparência e flexibilidade de uma startup com o tamanho e os recursos da GE. O sucesso foi tanto que em um conglomerado clássico, a organização agora é chamada de Startup de 130 anos, ou de a maior startup. Já que quanto mais e mais velha uma organização é, mais seu nível de formalização, é possível perceber que a tarefa não foi nada fácil, porém necessária para manter a competitividade e a liderança do mercado da empresa num ambiente que está se tornando cada vez mais dinâmico. Uma das características do FastWorks é a aproximação com o cliente, fortalecendo então a padronização de habilidade dos funcionários. De fato, a empresa faz uso de todos os mecanismos de coordenação, além dos já mencionados. Nas fábricas há também o uso de supervisão direta, e não há como fugir do ajustamento mútuo nas divisões de pesquisa e desenvolvimento. Esse trabalho tem como tema central a mudança nas organizações. Diante disso, escolhemos explicar sobre a estrutura